Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui da Clarity Treinamentos. E o tema hoje vai ser conectividade na indústria 4.0. Bom, vocês já me conhecem, sou Marcelo Barbosa, aqui do canal na Clarity. Convido vocês a conhecerem o canal, entrarem ali, eu vou compartilhar com vocês o link do canal depois, para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está assistindo aqui, para conhecer, tem várias lives já gravadas ali, e vários outros conteúdos na área de conectividade, cabeamento, data centers, indústria, convido vocês a conhecer. Bom, a ideia hoje é fazer um tour pelo Customer Experience da Ladder e conhecer diversas soluções de conectividade para o ambiente industrial, incluindo gabinetes, distribuidores, elementos do cabeamento estruturado e demais componentes que são essenciais para as comunicações da indústria 4.0. Para explicar como é que funciona tudo isso, estou aqui com alguns convidados muito especiais, Douglas Rosanã e Wellington Menezes. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tranquilo. Agradeço o convite. Terceira participação nossa no seu canal. Expectativa muito boa. Agradeço o espaço, Marcelo. Eu é que agradeço. Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É a primeira participação aqui no canal. Espero que tenhamos outras apresentações, né? É uma honra estar aqui com vocês para passar um pouquinho do meu conhecimento aí da estrutura que nós temos na Ladder. Legal, muito obrigado. Vou apresentar rapidamente ambos. Douglas, diretor de vendas e marketing da Gross Global Brands, da qual também é sócio, e que é representante da Panduit no Brasil, sendo responsável pela operação comercial da Panduit no país. Ele é engenheiro de telecomunicações, possui 17 anos de experiência no mercado de infraestrutura de redes. Também ministrou treinamentos de certificação e desempenhou funções com responsabilidade técnica e comercial pela Panduit durante 10 anos. Já o outro convidado, Wellington, é consultor técnico com ênfase em soluções para a indústria 4.0, transformação digital, IIoT, automação industrial, redes de comunicação e softwares Rockwell, com 10 anos de experiência em automação industrial, atuando diretamente com consultoria aos clientes, realizando apresentações de novas soluções e tecnologias, definição, especificação e validação de arquiteturas, envolvendo toda a parte de automação industrial, topologias de rede, cibersegurança, edge computing, softwares e conectividade. Apesar de serem meus convidados, na verdade, eles é que vão ser nossos anfitriões durante esse tour que vamos fazer pelo Customer Experience. Entre os diferentes locais por onde passaremos, vamos fazer algumas pausas para comentar sobre as soluções que a gente vai acabar de ver, né, e acrescentar alguma informação e também tirar dúvidas de vocês pelo chat aqui do YouTube, tá? Douglas, alguma consideração inicial aqui, antes da gente começar? Não, Marcelo, é isso. Vamos para os vídeos, né? A gente deixou um material pré-gravado aí interessante para a turma. Eu realmente gostaria que o pessoal se atentasse. O que a gente vê realmente na indústria, infelizmente ainda hoje, são aplicações de redes corporativas no ambiente industrial, né? Então, aqui é um convite para a gente tentar estimular o mercado, seja distribuidor, canais de integração, clientes finais, conhecer um pouco sobre as normas, sobre o que a gente vai chamar aí, o Wellington vai falar sobre o CPWE, e tentar fazer projetos customizados para a indústria no intuito de dar longevidade para a infraestrutura da rede, né? Então o conteúdo tá bem bacana, espero ajudar a turma aí a esclarecer. Wellington, quer ter algum comentário inicial? Não, pode seguir já para os vídeos, né? Só pedir para o pessoal se divertir, né? Aproveitar o conhecimento. Eu não sei se o pessoal é mais de mundo de TI ou de mundo de automação, mas a ideia é a gente explorar bem aí a parte que a gente acaba encontrando no chão de fábrica, nos ambientes industriais, e acaba, às vezes, sendo um pouco difícil, né, para o pessoal do TI enxergar essas soluções. E aqui a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente acaba encontrando, e de uma forma talvez mais simples aí, né, simplificar a vida de todo mundo para ter uma infraestrutura aí adequada nas empresas, tá? Tá, então vamos começar. A gente vai passar por vários locais, cada um contém um elemento do sistema de distribuição da conectividade da indústria, né, e vamos começar por um painel que controla diretamente o maquinário da indústria.
né, e o Wellington vai apresentar esse painel para a gente. Vou colocar o vídeo agora. Olá, eu sou Marcelo Barbosa do canal da Claris Treinamentos e hoje estamos na Ladder. Vou conversar com o Wellington, vamos falar sobre redes industriais. Tudo bom, Wellington? Bom dia, Marcelo. Tudo bem e você? Tranquilo. Bom, fala um pouquinho de você, da sua função aqui no Grupo ED. Bom, eu cuido da parte de automação industrial e a parte de redes. Eu sou um consultor técnico aqui no Grupo ED Brasil. E eu ajudo os clientes a entender a demanda que eles têm, entender o projeto e acabo ajudando eles fazendo uma consultoria desde o chão de fábrica até o ambiente corporativo, tanto na parte de automação industrial, na parte de software e a parte de redes de comunicação. E essa é a especialidade do Grupo ED, qual que é? Industrial ou é mais amplo nas comunicações? Bom, o ED Brasil ele é composto por 4 empresas. A Interenge Automação Industrial, que é uma das unidades que eu fico. Tem a Ladder, que é aqui onde nós estamos no Customer Experience. E essas duas empresas é voltado para a parte de automação industrial. Tá? Nós temos a Lax, que ela cuida mais da parte de Datacom, tem toda a expertise de Datacom. E temos a Inbox, que é uma empresa voltada para a montagem de painéis industriais. Perfeito. E aqui estamos no Customer Experience da Ladder. Nós temos várias soluções industriais. Correto. Vamos mostrar daqui a pouquinho uma esteira com robô, mas primeiro vamos mostrar esse painel. Qual o objetivo deste painel? Bom, esse daqui é um painel industrial, que é muito comum no chão de fábrica, e dentro desse painel, ele é um painel de controle onde ele tem diversos equipamentos. Então, geralmente no chão de fábrica a gente tem máquinas, processos, vários tipos de soluções ali de sistemas, e para que esses sistemas funcionem, é necessário que tenha alguns equipamentos voltados para automação para fazer todo o controle do chão de fábrica. Então aqui nesse painel a gente tem o principal aqui, que é o controlador, que é como se fosse o cérebro do chão de fábrica e da máquina. Ele que vai receber todas as informações, vai processar, criar todas as lógicas, as rotinas, e ele vai controlar todas as máquinas e equipamentos no chão de fábrica. Esse controlador é da Rockwell, ele comunica em Ethernet IP com os outros equipamentos e dispositivos. Aqui nós temos também inversores de frequência, que são equipamentos que fazem o controle de motores no chão de fábrica. E esses inversores de frequência, eles também fazem a comunicação em Ethernet IP com o controlador que nós temos aqui. Então toda essa parte de comunicação entre esses dois equipamentos é feito via Ethernet. Então, nesse caso, usa-se cabos de rede mais comuns, UTP, RJ45, é isso? Mais ou menos. O ideal é, no chão de fábrica, como nós temos ruído, temos tensões mais elevadas, temos um ambiente mais agressivo, o ideal é que nós sigamos o conceito de MICE, que é onde a gente vai verificar todos os riscos ambientais, ali, como que é o ambiente, e fazer a utilização de cabos adequados para o chão de fábrica. Então, geralmente, nesses painéis, é ideal você utilizar cabos de rede, patchcord, que sejam para 600 volts, você ter blindagem, porque você tem muita interferência dos equipamentos, principalmente os inversores de frequência. Então, a ideia é que você siga, né, o conceito MICE para utilizar cabos mais robustos, para atender a sua aplicação no chão de fábrica. Com isso, você garante que nenhum equipamento vai falhar, que você não tenha uma perda de comunicação, ou que o seu processo, né, no chão de fábrica ele acaba parando por causa de um simples cabo ou um conector que foi mal feito. Então, o ideal é a gente sempre utilizar ali o conceito de MICE para ter esses cabos mais robustos. E para ter um cabo de boa qualidade, o melhor é você montar ele em campo ou você ter um patchcord já certificado de fábrica, já dentro do conceito MICE? O ideal já é utilizar o patchcord, no caso dentro de soluções aqui de painéis, como você já tem uma distância pré-estabelecida no projeto, na parte de especificação, a gente ajuda o cliente também nessa parte de especificação, a gente acaba ofertando já para o cliente os patchcords com os tamanhos adequados, seguindo os padrões do MICE, seja um patchcord ali da Panuit, né, que ele já atende todos os requisitos, e a Panuit até tem um catálogo onde ela fornece, né, qual que é o MICE de cada cabo, qual que é o cabo adequado a ser utilizado. Perfeito. E deste painel a comunicação segue para um outro painel, é isso? Correto. Quando a gente utiliza esse painel, tem outros equipamentos aqui também em rede Ethernet, a gente interliga todos esses equipamentos num switch industrial.
A ideia é que esse switch também seja gerenciável, para você ter um controle, ali, um domínio da sua rede, um diagnóstico. E esse painel, esse switch industrial, ele recebe a comunicação de todos os equipamentos e geralmente a gente sai com as portas uplink por um outro painel, seja ele de acesso ou de distribuição. Tá, vamos então agora dar uma olhada no painel de acesso, certo? Correto, vamos lá. Estamos de volta. Vimos aí um painel que faz o controle diretamente dos equipamentos lá no chão de fábrica. O Wellington quer comentar alguma coisinha extra? Sim. Nesse painel, né, tem alguns dos equipamentos que a gente acaba encontrando no chão de fábrica, mas quando a gente fala de indústria 4.0, transformação digital, Big Data, né, tem várias tecnologias ali, soluções que são adotadas. E se a gente pega um pouco no passado, né, dentro do chão de fábrica, existia diferentes tipos de comunicação, de redes diferentes, protocolos, né, rede seriada, alguns protocolos que já nem existem mais, né? E quando a gente entra nesses termos novos, né, de novas soluções de transformação digital, a ideia é que você consiga coletar essas informações que vêm lá do chão de fábrica também. Então, os novos equipamentos, né, da Rockwell, né, que nem a gente mostrou no vídeo, e até de outros fabricantes, eles já estão sendo modernizados, eles já existem a comunicação ali do protocolo Ethernet IP. Então, está tendo já essa migração, né, de equipamentos legados para a Ethernet IP. Então, está crescendo muito essa infraestrutura de rede dentro do chão de fábrica, e a ideia, né, é que a gente consiga realmente atender ali, fazer uma infraestrutura de rede, pensando ali no ambiente fabril, até seguindo algumas recomendações ali do CPWE também, para que a gente consiga realmente ter uma infraestrutura confiável ali e disponível para atender todas as demandas, tá? Bacana. Você quer mostrar aquele slide lá do CPWE agora? Por favor. Aqui eu coloquei um slide do CPWE para explicar, né, o que é. E para ser mais visual, então, o CPWE, ele a gente abrevia aí o nome, né, mas ele é Converged Plant-Wide Ethernet. Ele é um guia de boas práticas que tem alguns principais fundamentos para você criar uma topologia de rede que ela seja ali resiliente e seja pronta para você fazer a convergência do IoT, né, tanto do OT, do chão de fábrica, quanto o ambiente de TI. E esse guia de recomendações e boas práticas, ele foi criado entre a Rockwell, a Cisco e a Panduit, né, entre as três empresas. E ele define alguns modelos lógicos e físicos de como você deve seguir uma boa infraestrutura, quais as recomendações, o que deve ser utilizado para você ter a conectividade com dispositivos inteligentes de IoT no chão de fábrica, você fazer segmentação de rede por zonas, por áreas, fazer a parte de redundância, ter as prioridades, né? Então, no TI, a principal prioridade, a gente sabe que é a segurança, né? Já no chão de fábrica, a principal prioridade é a disponibilidade, eu não posso ter um equipamento ali, uma máquina parada, né? Então, esse guia, né, ele vai atender ali os dois mundos e as duas necessidades para atender realmente a implementação do chão de fábrica, né? Legal. Douglas, quer comentar alguma coisinha? Na verdade, não vai ser nenhum complemento aí do que o Wellington está falando. Eu acho que nesse momento é legal falar para o pessoal sobre o papel de cada um aqui para os clientes que queiram consultar a gente futuramente, né? O Marcelo, um dos principais consultores do mercado, catequiza aí o mercado com conhecimento e as certificações que ele tem. Eu aqui no papel de representar a Panduit, né, a visão da Panduit, as soluções da Panduit que possa atender e suportar esse perfil de projeto. E o Wellington, o grupo Edge, né, entra com as soluções, o portfólio, né? Então, foge somente da parte de infraestrutura física, né? Eles conseguem ajudar também na questão da solução lógica, né? Um dos principais distribuidores da Rockwell no Brasil, então vale sim nesse projeto aí de implementação, de adequação à indústria 4.0, eu acho que o grupo Edge, como um distribuidor de valor agregado, consegue ter soluções aí para que não só Panduit, mas que agregam valor no projeto. O Wellington comentou no primeiro vídeo sobre essa esteira com o robozinho. Eu vou colocar esse vídeo agora, que é rapidinho, só para a gente não ficar
com muita curiosidade. Vamos ver como é que é isso. Bom, aqui no Customer Experience a gente tem uma esteira para simular um processo industrial ou fazer alguma simulação, ou caso o cliente queira fazer algum teste também aqui de aplicações. Essa esteira ela tem uma IHM, uma interface homem-máquina, para que você possa estar ligando o equipamento e aqui ele fica circulando, então a gente pode colocar alguma caixa, algum produto aqui para ficar circulando. E também temos um robô da Epson. Então o pessoal consegue fazer alguns testes de simulação conforme vai passando o produto. Você consegue testar como se fosse um ambiente industrial. Vou desligar a esteira. Parece que é só um robô, né? Muito legal esse robozinho aí, essa esteira, hein? Bacana. Vamos para o vídeo número 2, então. Depois do painel, a gente vai para o Zone Enclosure. É isso, né? Vamos ver o Zone Enclosure, depois a gente faz os comentários. Então, Wellington, esse é o Zone Enclosure. Correto. Fala um pouquinho da função dele, que tipo de elementos nós temos aqui dentro. Bom, o Zone Enclosure ele é utilizado geralmente para switches de acesso. Se a gente seguir o conceito do CPWE, a gente vai ter o chão de fábrica, onde tem os diversos equipamentos, e eles vão ser interligados na rede. E o primeiro dos switches que eles são interligados são os switches de acesso. Só um detalhe aqui, você falou de CPWE. O que é exatamente? É um consórcio? É uma filosofia? O que é exatamente o CPWE? O CPWE ele é um guia de boas práticas e de testes e validações de rede Ethernet. Esse CPWE ele é um documento que ele foi feito em conjunto com a Cisco, a Panduit e a Rockwell. Então a Rockwell tem o conhecimento de OT, de chão de fábrica, a Cisco com todo o know-how dela de IT e a Panduit com todo o know-how de infraestruturas. Então as três empresas se juntaram e fizeram esse guia de boas práticas para que o usuário consiga seguir e fazer a implementação de uma rede segura e confiável e estável dentro do chão de fábrica. Ah, legal, obrigado. Então, continuando aqui nessa recomendação do CPWE, o que nós temos exatamente? Tá. Então, o Zone Enclosure, né, para o switch de acesso, ele é um painel que ele vem pré-pronto. Então, o cliente pode escolher aqui se ele vai querer 1 trilho DIN ou 2 trilho DINs para a instalação dos seus switches de acesso. E a ideia é que esse Zone Enclosure ele traga praticidade para o usuário final. Então, como ele vem pré-montado com todos os acessórios, o cliente vai receber ele dessa forma. Então, ele já vai ter uma proteção aqui para a parte de alimentação. A alimentação elétrica, então, fica protegida aqui. A pessoa de TI pode vir aqui mexer sem perigo de tomar algum choque, sem precisar de alguma roupa especial, é isso? Correto, exato. Esse é o conceito. Quando a gente tem um switch dentro do painel de controle, uma pessoa de TI ela não pode acessar, porque ela não tem as certificações, ela não tem uma roupa adequada de NR10. Então o acesso fica com o pessoal de automação ou de elétrica. Nesse caso do Zone Enclosure, a gente faz a proteção aqui da alimentação. Então uma pessoa de TI ela pode ter acesso aqui ao switch, aos equipamentos, para fazer qualquer intervenção, monitoramento, qualquer ação que seja necessária. A proteção aqui da fonte, o Zone Enclosure ele pode vir já com as fontes instaladas. Então eu posso ter aqui fonte simplex, fonte redundante, posso ter UPS. Então o cliente consegue escolher qual que vai ser as características do Zone Enclosure para determinada aplicação. Além da proteção aqui da alimentação, o Zone Enclosure já vem com patch panel. Então vai ter opções, né, de 8 pontos aqui do patch panel ou mais cabos. Ele já tem aqui os patch cords para você fazer a interligação no switch. Eu vejo que tem uns patch cords bem pequenininhos. Isso aqui o pessoal geralmente monta em campo porque não encontra no mercado patch cord de 20 centímetros ou menos. Esse daqui, ele é fininho inclusive, né? Correto. Esse patch cord ele é da Panduit. A gente já consegue fornecer em tamanhos menores, espessuras menores e com as características para atender o chão de fábrica também, tá?
Além dos patch cords aqui, ele tem também toda a parte de estrutura para você fazer a organização do cabeamento dentro do seu painel. Ele tem também a parte de acomodação de fibra ótica, da fusão, que é o DIO. O spoon aqui também para você acomodar a sobra de fibra que sobra dentro do painel. E a ideia, ele já tem aqui os pontos para você também fazer o furo dentro do Zone Enclosure. Então, geralmente o pessoal chega aqui do lado direito, né, com os links de downlink, né, para você ir com sua estrutura de cabeamento para o chão de fábrica. E do lado esquerdo, a recomendação é você utilizar a parte de uplink. Então, toda a parte de fibra que você vai levar para o TI, você acaba utilizando do lado esquerdo. No caso aqui também a parte de alimentação elétrica, eu vi que é possível também entrar pela parte de baixo se quiser, né, para não confundir com os cabos de dados de rede, é isso? Correto, isso mesmo. Aqui na parte de baixo ele tem alguns parafusos, né? Depois a gente pode mostrar mais próximo aqui. E você pode chegar com alimentação também na parte inferior do painel, tá? Além disso, né, puxando o gancho para a parte de alimentação, ele tem toda a parte de aterramento aqui entre as estruturas, a carcaça, tá? E também você me falou que ele um nível de proteção IP qual mesmo para você aguentar um ambiente que é mais agressivo do que uma sala de informática, um data center. Exato. Como ele é utilizado no chão de fábrica, esse painel ele pode suportar até IP66 dentro do chão de fábrica. Então, onde você tem poeira, você tem ingressão de água, jatos de água. Esse modelo é de aço carbono, porém em algumas empresas que são alimentícias, por exemplo, ele precisa do modelo que seja aço inox. Então a gente consegue fornecer também. E além disso, ele tem toda a parte de vedação aqui no painel. Então ele garante realmente que o equipamento que for ser ligado aqui dentro, ele vai estar totalmente protegido do ambiente externo industrial. Muito bom. Então aqui nós temos o segundo nível, né? Depois daquele painel, vimos no Zone Enclosure. E daqui do Zone Enclosure nós temos uplinks que vão para um outro tipo de painel também, normalmente em chão de fábrica, é isso? Correto. A gente seguindo o conceito do CPWE, né, depois da camada de acesso, a gente entra na camada de distribuição. Então, para a camada de distribuição, em alguns casos fica já no ambiente de TI, em muitos casos ele ainda está no chão de fábrica. Então a gente vai para o sistema chamado IDF, que é os painéis para acomodação dos switches de distribuição. Vamos lá então. Bom, então vimos o segundo elemento, né, o Zone Enclosure. Quer dar uns complementos? Sim. A gente comentou sobre o Zone Enclosure, né, que ele é um painel pré-pronto, que a gente acaba fornecendo para o ambiente industrial, para acomodação ali de switches de acesso. Então, se a gente voltar no vídeo ali do painel de automação, né, fica no Parque Fabril mesmo, geralmente em alguns casos ele já tem um switch ali de acesso, o pessoal acaba utilizando. Então, se a gente seguir o CPWE, né, a gente sai do switch de acesso aí do meu painel e entra nesse Zone Enclosure. Esse Zone Enclosure, ele pode acomodar ali, no exemplo, né, o switch de acesso, ou poderia já também ser um switch de distribuição de trilho DIN, né? Então, tem alguns switches industriais de trilho DIN, que a gente acaba acomodando ele já direto no chão de fábrica, que ele vai ter mais recursos, mais funcionalidades, e um throughput maior, né, para suportar essa carga. Além desses painéis vir pré-pronto, né, a gente comentou no vídeo anterior que a ED ela é composta por algumas empresas, né? Então, uma das empresas que nós temos é a Inbox. Então, no caso que o cliente queira esse painel montado já com o switch instalado, com a parte de cabeamento, tudo pronto ali dentro, só para ele chegar e realmente ligar, a gente consegue também fornecer essa solução já pronta para o cliente. Então, ele tem a opção de comprar pronto, comprar pré-pronto, né, só instalar os equipamentos ali dele, ou então ele customizar, né? Então, ele tem algumas opções ali de tamanhos, de acessórios que vem incluso dentro do Zone Enclosure, né? Então, a solução é totalmente customizável para atender a necessidade e a demanda de cada cliente, tá? Uhum. Eu lembro que além de indústrias, acho que isso seria muito bom para um cliente que eu visitei há muitos anos atrás, uma vistoria no Matadouro, no grupo grande aí, não vou dizer qual é o grupo, mas é gigantesco. E aí as salas lá eram recobertas de azulejo até o teto, porque no final do dia lavava-se do chão ao teto. E tinha um monte de rack de TI que tinham que colocar lá na parede, junto do teto, para não molhar muito,
porque tinha sangue para todo lado, né? Então tinha que lavar de cima a baixo e invariavelmente os equipamentos iam se enferrujando e entrando um pouquinho de respingo nos racks, era rack comum, né? Então acho que além do indústria, né, é um ambiente em que se beneficiaria muito com gabinetes IP67, de aço inox, etc., para a colocação dos equipamentos nesses ambientes também, né? A gente fala muito de indústria, né? Pensa lá na automação industrial, mas tem ambientes que são tão agressivos quanto indústrias e que a gente não chama de indústria, como por exemplo o matadouro, né? Tem diversos segmentos, né? Então, o ideal é sempre a gente pergunta, né, qual que é o segmento da empresa, a gente gosta de visitar as empresas para entender realmente ali o ambiente. E até no vídeo a gente comenta também, não só da parte do painel, mas a parte do MICE, né? Que é a parte de cabeamento estruturado adequado para aquele ambiente industrial. Eu até coloquei um slide, Marcelo, se você puder compartilhar aí novamente, só para o pessoal entender, né, o que é o MICE. Então, ele acaba dividindo ali, né, o ambiente, desde você pegar do lado esquerdo ali do escritório, né, onde ele coloca ali como MICE 1, e ele vai verificar os riscos que você tem no ambiente. Então, ele pega riscos mecânicos, que seria choque, vibração, que geralmente no escritório não tem, né? A parte de ingressão de água ou poeira, né? Então, tem empresas que tem muita poeira, então acaba o painel ficando ali totalmente branco, né? Os equipamentos tudo branco, você até se perde, né? Tem a parte, o C ali, né? Que ele coloca como climático ou riscos químicos que tem no ambiente. E, por último, a parte de interferência eletromagnética. E conforme a gente vai descendo, né, para o chão de fábrica, vai ter áreas que a gente vai ter que aumentar, né, essa robustez de cada cabeamento ali, qual a normatização que a gente vai seguir. E o legal, né, quando a gente segue esse conceito de MICE, o cliente também consegue otimizar custos, né? Então, muitas vezes ele pega assim, vou fazer uma instalação de rede no chão de fábrica. Então, ele vai lá, pega um CAT6 totalmente blindado, 600 volts, e muitas vezes ele não precisa disso tudo, né? Então, o ideal é ele realmente avaliar o ambiente dele, ver o que ele tem lá dentro do ambiente, e aqui ele consegue dividir as áreas e verificar se uma área ele tem um MICE 1, se é um MICE 3, um MICE 2. Então, ele consegue fazer a otimização dos custos de cabeamento de acordo com cada uma das áreas, tá? Muito bom. A gente está acostumado muito ao ambiente, quer dizer, pelo menos eu estou mais acostumado ao ambiente de escritórios, né? Onde a gente tem o que a gente chama de MICE 1, né? Que seria um ambiente totalmente protegido, né? Sem grandes poeiras, sem grandes agentes químicos, nada disso, com ar-condicionado, tudo bonitinho. Mas a gente não pode esquecer que realmente existem esses ambientes e existem normatizações para isso, né? O slide que o Wellington mostrou mostra algumas normas, e não podemos esquecer que temos já normas nacionais, a BNT e a NBR, de cabeamento industrial, que também falam, explicam sobre o MICE e apontam, inclusive, para as normas ISO e EC internacionais, onde se detalha melhor o MICE. Tá? Então, isso não é uma coisa que a gente está falando que aplica-se só lá fora, esse conceito não. O conceito MICE é presente nas normas nacionais, perfeitamente. Deixa eu reforçar um recadinho. Fala, Douglas. Deixa eu só fazer um comentário. Você estava falando sobre o matadouro aí, e eu acho que a palavra é essa, né? O Wellington complementou com o slide do MICE. Customização. A indústria é uma surpresa. Cada indústria, cada ambiente que você visita, você se depara com situações muito peculiares, muito particulares de cada empresa, né? Já visitei fábrica de doce, bala, pirulito, cara, e ficava um melado em cima dos racks, né? Fábrica onde faz aquela capa para poder embutir embutidos, né? Linguiça. Eu visitei também outro tipo de situação, e dá para comentar um montão de mais de 15 anos de experiência que a gente tem nesse mercado. Então, essa parte do enclosure que o Wellington comentou já é uma pincelada de que o quão importante é entender o ambiente antes da gente fazer um projeto de infraestrutura, né? IP65, IP66, IP67, ou não requer nenhum tipo de proteção, a customização do processo. Então, esse painel já foi uma pincelada interessante para a gente poder dar continuidade aí sobre as demais soluções que estão expostas aí no ambiente. Vamos para a dúvida aqui. Leandro Souza, podia fazer uma referência do sistema de automação com a solução de cabeamento estruturado para quem não conhece muito de automação? Eu vou falar um pouquinho de um lado do cabeamento estruturado, e daí o Wellington e o Douglas podem complementar pelo outro lado, né, da automação, né?
do ponto de vista da indústria, né, as normas de cabeamento estruturado não mudam muito aquilo que a gente já conhece do cabeamento estruturado, do cabeamento horizontal, backbone, os limites de comprimento de cabos, 100 metros, quantidade de conexões, categorias de cabos, né, né, o grosso do cabeamento estruturado é a mesma coisa. Só que existem normas de cabeamento estruturado industrial, porque o ambiente industrial é diferente do ambiente comercial. Então entra nesse conceito de MICE que o Wellington comentou, de você ter que ter proteções contra os ingressos, contra produtos químicos, temperaturas, etc. Entra o conceito de conectores um pouco diferentes, né? Não é só o RJ45 que existe alguns outros tipos de conectores de rosquear, para você rosquear lá na máquina que está no chão de fábrica, para também não entrar nenhum tipo de contaminante. Entra gabinetes específicos para proteção contra esses ambientes. Então, a regra básica do cabeamento como mídia não muda muito, né? O que muda são as proteções em volta, tá? Isso é do ponto de vista do cabeamento. Agora, do ponto de vista da automação, né, o que você poderia comentar um pouquinho para quem não é da área de automação, mas que conhece de cabeamento, Wellington ou Douglas? Bom, da parte de automação, ele segue o mesmo conceito. Muitas vezes o pessoal até economiza, né? Então eles acabam naquele primeiro painel industrial, se vocês olharem, né? Ele já entra do equipamento ali do endpoint, né? Direto num switch, né? E dali ele já sobe para um uplink. Muitas vezes o pessoal já chega direto ali nesses painéis, né? Talvez não seja a melhor prática ali do cabeamento estruturado. Mas quando a gente já entra no Zone Enclosure, realmente a gente já tem ali o conceito de cabeamento estruturado, os patch panel, né? E aí o que vai mudar realmente é a estrutura do cabeamento, né? Então, muitas vezes a gente vai seguir o MICE, ver se o cabo realmente precisa ser mais agressivo, se o conector ele precisa ser blindado, né? Esse conector diferente, que o Marcelo comentou, geralmente ele é um conector M12, né? Então ele vai travar ali um no outro e rosquear. E alguns equipamentos de automação, muitas vezes, eles não ficam dentro de painéis, né? Então, a gente tem alguns tipos de equipamentos que eles já são IP67. Então, ele pode ficar lá no chão de fábrica, sem nenhum painel, ele aguenta ali um pouco de água, poeira, né? Um ambiente mais agressivo. E muitas vezes eu vou chegar com um cabo de rede conectado direto ali nele, mas a ideia é que eu siga, apesar dele estar ali no chão de fábrica, né? Eu utilizar um conector ali M12, ou já um cabo mais robusto, né? E fazer esse mesmo conceito do cabeamento estruturado, só mudando muitas vezes a robustez dos equipamentos, né? Então, esse que é a principal diferença, né? Acho que é a robustez mesmo dos equipamentos que a gente vai utilizar na interligação de rede. Douglas? Você comentou, né, Marcelo, no caso da indústria, vamos dizer assim, quanto mais próximo do maquinário, do usuário, mais agressivo é o ambiente. Então, lá no data center você não requer nenhum tipo de proteção, a gente vai mostrar no vídeo, e quanto mais para dentro da fábrica, quanto mais chega próximo, a gente tem aí as situações particulares que eu estava comentando, e a gente tem que recorrer a 1005, ao CBWE, ao MICE, para a gente poder fazer uma implementação bem feita. Então, a base normativa da indústria é a mesma do Enterprise, né, com relação à arquitetura, as distâncias, né, o que vão entrar são as particularidades da indústria, né, o mesmo se aplica a data center, por exemplo, né, quando a gente pega a 942, a base é a 568, a 606, o que se aplica no ambiente de Enterprise, e, no entanto, você tem uma situação ali de data center onde você tem que seguir algumas regras específicas para esse ambiente. O mesmo se aplica para a indústria. Ok. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tem mais uma questão aqui, de Márcio Martins. Patch cords usados no enclosure, aqueles pequenos, estão na norma? É possível certificá-los? Acho que essa questão, Douglas? Não, ótimo, excelente pergunta, né? É interessante isso, porque isso é um produto novo, né? Que a Panduit ela promove no mercado. E ele é um produto que não necessariamente ele é colocado para a indústria, né? Quando a gente promove alta densidade num rack, né? A gente começou lá atrás com aquele padrão lá, patch panel e organizador, depois a gente mudou patch panel angular de alta densidade. E agora tem um patch cord de 8 polegadas, que sim, cumpre os padrões normativos. Isso pode variar de fabricante para fabricante. Posso responder aqui pela Panduit que essa distância, você não tem problema, por exemplo, de reflexo de sinal, apesar de ser uma distância curta, mas a ideia desse patch cord é justamente na organização de um rack, você deixar o switch adjacente, do lado
do patch panel. Então você faz uma conexão direta ali do switch com o patch panel sem precisar de guia horizontal. Isso gera economia no guia vertical, isso gera economia de espaço, economia de espaço porque você tem guias verticais menores, gera economia porque não necessariamente você vai precisar do guia horizontal, os patch cords são mais curtos, a resolução de problema é mais rápida porque a identificação não requer, porque ele é muito curto ali o espaço de manobra. Então, você tem economia em várias áreas, né? Nesse caso ali, como a gente tinha ali o distribuidor óptico de trilho DIN do lado do controlador, as portas são muito próximas ali, né? Então, você de fato não precisa de um cord de meio metro, 1 metro, vai complicar a organização, né? Não. Estão me ouvindo? Teve uma instabilidadezinha aqui, eu perdi o contato. Só repete, por favor, essa última frase aí que você estava comentando. Não, a última parte que eu comentei, Marcelo, é de que realmente tem situações onde a gente não precisa de um cord de meio metro, 1 metro ou mais, né? Isso vai gerar desorganização, dificuldade de identificar problemas, né? Então, sim, eu convido vocês aí a conhecerem essa solução. Depois, não sei, Marcelo, se você puder disponibilizar para a turma aí um link com a spec sheet do material, já está disponíveis aí com o pessoal do Grupo Ed, é uma solução disponível para o mercado. Vou pedir para vocês mandarem esses links e apresentações, eu vou criar um documento, um PDF com tudo, e aí quem tiver interesse em receber, manda um e-mail, eu estou toda hora colocando banner com o e-mail do Wellington, com o Douglas e o meu, e vou deixar os nossos e-mails também na descrição do vídeo, para vocês pedirem aí, quando quiserem, esse material, a gente manda por e-mail. Tá. Legal. Tá, deixa eu ver. Só complementando, né, de normas, né, esses patch cords curtos, né, já estão na norma ANSI TIA 568, na última revisão. Na norma nacional, a 565, ainda não está lá, mas a norma nacional, pelo que eu me lembro, não proíbe também patch cords mais curtos, apenas recomenda um certo comprimento mínimo, mas não proíbe. Mas, claro, tem que se atentar ao desempenho dele. Como o Douglas falou, não pode dar perda de retorno, reflexos, crosstalk excessivos pelo fato de ser curto. Tem que atender os parâmetros todos de norma, né? Então aí é o fabricante que tem que dar essa garantia de que aquele produto vindo de fábrica, ao colocar-se num canal de par trançado, você testa como um canal e ele vai passar no teste, tá? Então a norma nacional não proíbe, mas dá essa recomendação e cabe cada fabricante, no caso a Pandit, consegue dar garantia em cima desse produto que, ao se colocar num canal, vai ter seu desempenho da categoria correspondente. Vamos para o próximo vídeo? Então o próximo vai ser o IDF, né? Que é o terceiro nível aqui da distribuição. Vamos ao vídeo então. Estou aqui com o Douglas da Gross e é ele que vai nos apresentar o IDF próprio para chão de fábrica. Tudo bem, Douglas? Tudo bom, Marcelo, e você? Tranquilo. Legal. Bom, primeiro agradecer a abertura para a nossa participação no seu canal. É a terceira participação da Gross. Para quem não conhece a Gross ainda, a Gross é responsável pela operação comercial da Pandit no Brasil. A ideia é mostrar um pouquinho sobre o produto e complementar aí o que vocês ouviram do Wellington. Perfeito. Atrás de você tem um IDF da Pandit. Ele é bem profundo, né? Tem até 2 camadas de acesso aqui. Mostra um pouquinho da solução para a gente. Exatamente. Antes da gente entrar na questão do IDF, a ideia da Pandit, a Pandit tenta obviamente catequizar a questão da rede industrial, as melhores práticas, com a questão do CPWE, com a questão do MICE, que foi mencionado pelo Wellington. Então, a gente vai desde o data center, onde é um ambiente seguro, com soluções que não requerem um nível de segurança tão grande para o ambiente agressivo da indústria, a parte de encaminhamento, que a gente vai mostrar no futuro. Quanto mais vai chegando próximo do usuário, do maquinário ou de qualquer equipamento da indústria, você tem uma situação mais delicada e que requer mais segurança nessa aplicação, né? Então, é igual se você quer fazer trilha com um carro 1.0, certamente a cada trilha você vai ter que fazer a manutenção e a durabilidade desse carro vai ser muito mais baixa. Então, são produtos com maior valor agregado e a ideia é que depois que o cliente aplique esse produto é que ele desfrute da infraestrutura dele, da infraestrutura de rede dele, por pelo menos 10, 15 anos, que é o que deve durar a infraestrutura da rede, pelo menos, né? E com certeza, num chão de fábrica, durar 10 ou 15 anos é diferente do que durar 10 ou 15 anos num escritório, com ar-condicionado, tudo certinho, né? Exatamente. Tem situações na indústria que a rotatividade dos materiais que são comprados duram de 6 meses a 1 ano.
tamanho, agressividade do ambiente. Então, é justamente esses pontos que a gente quer chamar a atenção. Colocar o produto certo para a aplicação certa. Perfeito, muito Vamos bom. mostrar agora o rack? Bom, Vamos lá. Esse aqui é uma das opções para um rack, para um ambiente industrial. Ele é um rack IP66. Então, se a gente olhar aqui, ele tem toda a proteção para proteger com relação a jato de água, a poeira. É um rack bastante robusto também. Padrão 19 polegadas que é de mercado, para você poder colocar o seu equipamento ativo, para você poder colocar o patch panel. A gente tem aqui um distribuidor óptico, né? Vale comentar que a solução da Panduit permite que no ambiente seja feita a manutenção tanto na parte frontal do equipamento quanto na parte traseira. Na parte frontal, um patch panel, por exemplo, você consegue retirar os módulos pela frente, ele é todo modular. Você retira o conector para fazer qualquer tipo de manutenção, então fica muito fácil. Inclusive eu vejo que você faz isso sem ferramenta alguma, né? O ideal é fazer com ferramenta, né? Se ele tivesse com cabo aqui, você precisa de uma ferramentinha muito simples, mas é fácil fazer, né? Bom, além disso, Marcelo, o grande problema que é a manutenção, a facilidade, o acesso, né? Esse rack ele é articulado, então você consegue abrir e você consegue acessar o equipamento pela parte de trás, toda a parte de conectividade, fazer uma manutenção. Então a ideia aqui é que você faça a manutenção na parte traseira do rack, na parte de conectividade, nos equipamentos, na parte óptica. Esse equipamento, a parte que fica na parede, tem uma profundidade aqui de aproximadamente uns 25 centímetros, que isso reduz a temperatura desse gabinete em mais ou menos 20%. Se ainda assim não for suficiente, ele tem um módulo lateral que você pode retirar e você agrega um equipamento para resfriar esse ambiente, um ar-condicionado, né? Todos os acessórios de organização desse rack, a Panduit também provê, né? Então, todo esse material plástico aqui, a gente está falando em ABS não propagante a chama, o trilho DIN para poder colocar, eventualmente você precisar colocar algum equipamento industrial que vai no trilho DIN também comporta essa possibilidade. O rack ele é 100% equipotencializado, todas as partes dele estão aterradas no mesmo nível de potencial. Ainda assim, não sei se dá para a turma ver, mas tem aqui um painelzinho, um barramento horizontal, que é para você poder concentrar a parte de aterramento. Ou seja, realmente a gente se atenta a todos os níveis de exigência industrial para que não tenha nenhum tipo de problema, tenha interoperabilidade na rede industrial. Eu vejo também na barra de aterramento, como a gente vai ver também no rack de data center, tem um ponto para você colocar a pulseira antistática lá na própria barra de aterramento de maneira muito simples, né? Exatamente, Marcelo. É um acessório muito simples. A questão da energia estática, a gente acaba sendo um tema muito comentado, mas quando você causa uma descarga elétrica no equipamento, muitas vezes você não vê, né? Se a porta do equipamento queima, tudo bem, você vai lá e troca o equipamento, mas muitas vezes não queima. Você tem ali uma avaria no circuito impresso do equipamento, você tem uma lentidão e você não consegue enxergar de onde isso vem. Então, o simples fato de você colocar uma pulseirinha e ficar no mesmo nível de potencial do rack permite com que você faça a manutenção em segurança sem prejudicar os equipamentos. Muito bom. Esse equipamento, esse IDF, vai no chão de fábrica, você mostrou IP66, tudo, e daqui sai EpiLinks, que dessa vez talvez não esteja já no ambiente de chão de fábrica, já vai numa sala de informática, num data center, e aí você tem soluções também para a chegada de tudo isso, né? Exatamente. São fases, né? Nem todo ambiente da indústria requer o mesmo nível de segurança com relação a essa agressividade do ambiente. Então, daqui ele vai ser interligado ali com o MDF ou diretamente no data center, dependendo da configuração da rede. E aí você tem, obviamente, equipamentos com diferentes características para aquele tipo de ambiente. A ideia é entender e, de acordo com a classificação mais, a gente especificar o produto certo para cada tipo de ambiente, de modo com que preserve o investimento do cliente. E daqui até lá a gente pode ver, inclusive, uma solução que é para levar os cabos, né? Um caminho de cabos que é utilizado em data centers ou outros tipos de centro de informática, chamado WireGrid. Vamos chegar até lá com o WireGrid. Vamos lá. O WireGrid é uma solução, é um aramado mais espesso. A engenharia da Panduit desenvolveu um aramado cuja curvatura dele da base é o contrário. A curvatura da base ele é um aramado mais resistente. E como que você retém o cabo na parte superior dele? Ele tem acessórios que você encaixa sem uso de ferramenta, seja acessórios para você poder reter o cabo na calha, seja acessórios para você poder fazer a descida de cabo nos ambientes que seja necessário. É uma calha bastante modular,
Você tem disponível desde 12 polegadas até 30 polegadas, diferentes tamanhos. No ambiente industrial, a questão do encaminhamento é um desafio, né? Normalmente você tem lá ambientes com pé direito muito grande, muito alto, infraestrutura nem sempre disponível para poder fazer as fixações. Então, além do AirGrid, tem um acessório que a gente não tem aqui disponível, mas eu encorajo quem está assistindo a dar uma pesquisada, que são os J-Hooks, que são acessórios mais flexíveis para que você consiga fazer encaminhamento do cabo na indústria. E uma coisa interessante nesse tipo de caminhos é que, normalmente, caminho metálico você tem que ter um aterramento indo junto. E aqui você tem um sistema de encaixe e parafusamento que evita ter um outro cabo, né? Bem lembrado, Marcelo. Eu falo disso todo dia e às vezes eu esqueço de detalhes tão importantes. Esse sistema ele também é equipotencializado. Os acessórios de junção do sistema da AirGrid faz com que tenha interoperabilidade e você não precisa ter aquela questão lá de fazer junções, né? Aqueles jumpers de aterramento que esteticamente não fica tão legal e é um ponto de falha, é um ponto de conexão de falha de qualquer sistema. E lembrando apenas que vai ter uma norma brasileira sobre aterramento para telecomunicações. O nosso grupo lá na Comissão de Estudos da ABNT está fazendo uma versão brasileira de uma norma da ISO sobre aterramento para telecomunicações e esse vai ser um dos temas. Vamos ver agora então a solução para data center, é isso? É isso aí, vamos lá. Muito bom, IDF. Legal. Engraçado que ele tem 2 níveis, né? Você abre na frente e depois abre mais outra chavinha ali, abre atrás, né? Uma dúvida que até fiquei agora, essa chave que abre na frente e atrás é a mesma? Ou dá para ser diferente, de repente para equipes diferentes, um não ter acesso da parte de trás, o outro não ter acesso à parte da frente? Essa é uma dúvida que surgiu agora. A parte de trás não requer chave, né? Para você poder acessar a parte traseira, você precisa da chave para abrir a parte frontal, né? E ali você tem uma alavanca que você consegue liberar a abertura na parte traseira, né? E é por isso que eu falo, né? Num processo de concorrência, principalmente para o ambiente industrial, a gente fala assim para os nossos clientes, cara, é necessário que você veja os produtos, né? Porque num cenário de concorrência normal, não tem equiparação de produtos, são características muito específicas, né? Então, é necessário que analise a solução como um todo, porque a Panduit ela tem 100 mil SKUs, né? É muito produto. Então, seja para data center, enterprise, solução industrial, a gente está falando da parte de aterramento, identificação, sistema de encaminhamento, rack aberto, rack fechado. Então a gente consegue de fato suportar os clientes na parte de infraestrutura passiva de ponta a ponta, né? E tem o AirGrid também, né, que é a solução, inusitado o fato de ser virado para baixo, né? Esse é o primeiro sistema que eu vejo que é virado para baixo, o pessoal não entende direito como é que vai ficar o cabo ali em cima, mas tem os acessórios todos corretos, né? A questão do aterramento também, muito legal, você ter um sistema de parafuso que já dá vinculação de uma peça na outra, mesmo sendo um sistema que é pintado, né? Em princípio você teria que ter aquele jumperzinho de aterramento, não precisa, os acessórios de descida, né? Inclusive o acessório de descida você pode pôr depois, né? Não é uma coisa que vai interferir muito. É claro que o ideal é você colocar os acessórios, né? Alguns chamam de waterfall, né, em inglês, né? Colocar aqueles acessórios antes de instalar o cabo, mas eu já fiz vistoria em local onde o pessoal, por descuido do projeto, a instalação não instalou essa descida, já tinha alguns cabos em cima, daí eu apontei no relatório, eles conseguiram levantar os cabos ali e fazer a instalação do acessório sem precisar reinstalar a calha, né? Isso é bem bacana. É isso aí, essa engenharia, né, essa tecnologia, né, essa ideia diferente, ela ajuda muito na questão da resistência, né? Eu aqui nos meus 90 quilos, eu posso me pendurar numa calha dessa, que ela resiste, né? Depois, obviamente, é importante que no projeto cheque a especificação técnica, a resistência de cada espessura de calha e tudo mais, mas na hora da montagem, quando você tem aquela calha padrão, com as abas para cima, você tem um trabalho de você fazer o recorte, né? Então você tem, por exemplo, você vai fazer um cruzamento entre as calhas. Então você tem que cortar as calhas, você tem que fazer aquele recorte da parte superior, tem que fazer o acabamento da curvatura, dá bastante trabalho. E quando essa curva é invertida, não requer isso, né? Você simplesmente faz a junção nesses cruzamentos, nessas derivações, com clipezinhos, né? E você junta uma na outra, e todos os acessórios que vão nessa calha, nenhum deles requer ferramenta, seja curva de 90 graus, seja descida pelo meio do aramado, seja descida pela lateral do aramado, seja esses retentores de cabo que tem disponível de 2, 4 e 6 polegadas, dependendo da densidade da situação.
Então, realmente é bastante rápido de instalar. Legal. O Wellington quer comentar alguma coisa sobre o IDF, o WireGrid? O WireGrid, o Douglas já falou tudo aí, já praticamente, né? Então, não tenho nenhum comentário a mais. Só com relação ao IDF, que ele acaba seguindo o mesmo conceito do Zone Enclosure, né? Então, ele tem ali diferentes modelos de diferentes tamanhos, quantidade de uso, né? Que o cliente pode solicitar. E ele tem também as opções de acessórios, né? Então, o cliente escolhe quais os acessórios ele quer, se ele quer pré-montado, se ele vai querer a solução já montada como um todo. E a gente fica à disposição em qualquer um dos casos, né, para ajudar o cliente a atender a sua necessidade. Tá? Temos aqui um comentário do Márcio, que gostou muito do rack articulado. Realmente, no ambiente que atua, nem sempre tem sala adequada ou exclusiva para instalação de rack de acesso, isso é comum, né? Essa solução seria bastante interessante. E ele também tem uma questão, que se encontra a datasheet dele no site da Pandit. Como é que você pode ajudar ele nesse sentido? É bastante fácil de encontrar, mas de qualquer forma, para essa primeira consulta aí, a gente te manda, tá, as informações, seja a especificação. Não sei se no seu caso você vai ter realmente vai precisar de um rack IP66, mas se não precisar, tem um rack mais simples, né, que não é para um ambiente agressivo, que também tem a mesma funcionalidade. Ele é articulado para facilitar a manutenção tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira. Tá, ok. Muito bom. Temos agora o vídeo do data center, o rack que vai finalmente receber os uplinks todos vindos do chão de fábrica e vai ser o data center ali, ou um edge data center, ou um data center ali local. Vamos colocar esse último aqui. Bom, agora estamos num ambiente de data center, né? Então a solução é outra, inclusive bem maior, né? O que seria exatamente essa solução? Como é que chama esse rack? Legal, Marcelo, exatamente. A gente está no data center, um ambiente onde o pessoal de TI está mais familiarizado, porque tem produtos com características não tão específicas para o ambiente de indústria, e normalmente é um ambiente protegido. Como é um ambiente protegido, a gente pode colocar soluções mais convencionais. Bom, então vamos começar pelo rack aqui, né? A Pandit tem à disposição uma linha bastante abrangente de rack, né? Que vai desde 42 unidades de espaço até 51 unidades de espaço, com profundidades diferentes, com larguras diferentes. Tem racks específicos para servidor, racks específicos para suíte, distribuição de cabeamento, e racks híbridos, que cumprem dupla função. Aqui a gente tem aqui um rack que é específico para servidor. Como que a gente sabe? Porque ele é um rack onde você não tem abertura na lateral para você poder fazer a organização dos cabos. Não tem os guias verticais. Então, normalmente, dentro do data center, o ideal é que você respeite a questão para onde vai sair o ar quente e para onde ele vai consumir ar frio. Então, ele é um rack literalmente vedado nesse sentido, né? Então, aqui, no lugar dessas placas cegas, normalmente a gente tem um rack repleto de equipamento, repleto de servidores. São placas cegas que não requerem uso de ferramenta, então bastante flexível. Muito importante também para a questão do controle do fluxo de ar, para que o ar quente não volte para frente do equipamento. Então, só recapitulando, você tem um rack que na lateral já é fechada, não tem lugar para passar cabo, mas também não passa o ar quente. E ainda assim, nos usos não utilizados, você tem um acessório simples de instalar ou retirar, para fazer a mesma situação, né? O mesmo bloqueio do ar quente e frio ao longo do rack, né? Exatamente. O grande vilão nesses ambientes de data center é a eficiência energética e é a longevidade dos equipamentos. Se eu não respeito a questão da tomada de ar do equipamento, eu tenho menor tempo de vida. Então a Pandit ela se preocupa com esses detalhes. Novamente, né? A gente precisa entender o negócio do cliente, que tipo de equipamento, que tipo de configuração, e aí a gente vai decidir se a gente coloca racks específicos para servidores, para suíte, ou racks híbridos, que muitas vezes requer, porque são ambientes que tem ali um ou dois racks e os equipamentos ficam todos concentrados ali. Então, placa cega, conforme eu comentei. Se a gente olhar aqui tem um detalhe interessante, né? Tem um parafuso na cor verde aqui. Isso, eu ia perguntar se é o parafuso do Hulk ou alguma coisa assim, né? Por que verde, né? Dentre as soluções de aterramento da Pandit, a Pandit tem uma linha de parafuso específica para aterramento. Então, quando você coloca esse parafuso, ele é diferente do convencional, porque ele vai descascar
não só a tinta que fica ali no rack, quanto ele vai estabelecer o contato entre a carcaça do equipamento e o rack para os dois ficar no mesmo nível de potencial. Essa é a função desse parafusinho. Então quer dizer, só parafusar com parafusos, por exemplo, pretos, que são os normais, ou prateados ali, não garante uma comunicação, né, uma equipotencialização do equipamento com o rack, né? Não garante. Desafio vocês também a medir a diferença de potencial entre o terceiro pino do terra do equipamento e a carcaça dele. Normalmente você tem uma diferença, isso é um problema em caso de descarga elétrica. Então, aí, nesses casos, requer também um jumper da carcaça do equipamento, um jumper externo para o aterramento do rack. Esse parafuso aqui, nesse caso, ele vai eliminar essa necessidade. Vai ficar um rack mais limpo. Inclusive, eu estou vendo aqui na lateral um suporte para pulseirinha antistática, igual que a gente viu lá no outro bastidor, o IDF, é isso? É para colocar a pulseirinha aí mesmo? Bem observado. Mencionamos no vídeo anterior e agora vocês podem ver. O acessório é simplesmente esse conector de potência. Então, eu tenho uma pulseira com encaixe, eu coloco no conector de potência e eu fico no mesmo nível de potencial do rack para fazer qualquer tipo de manutenção. Também vejo que nesse rack eu tenho uma porta perfurada, que deve ter um percentual grande de perfuração para poder entrar um fluxo de ar muito bom e ainda assim proteger de acesso indevido, além de numeração de US, né, que começa lá embaixo, termina lá em cima, como é o padrão de muitos data centers, né? É isso aí. Esse é um rack de 45 US. A questão da perfuração da porta, como você mencionou, ela é necessária para essa troca de calor que nós mencionamos. Ele é um rack que segue aí os padrões normativos e as recomendações de mercado. Então, ele tem 69% de vazão do ar. Um ponto bastante importante, Marcelo, e que eu tenho certeza que com quem está ouvindo aqui, vendo a gente, vai se familiarizar. Muitas vezes você tem racks que você tem ali servidor e patch panel. E aí vocês, às vezes, não conseguem organizar o patch cord no melhor dos casos. Aqui é um rack de servidor. Eu não consigo manobrar patch cord, mas eu tenho aqui, se houver a necessidade, aqueles cabos de 8 polegadas. Então, se houver, naquele rack em específico, uma necessidade de uma conectividade ou outra, eu posso colocar o patch panel adjacente ao equipamento ativo e fica dessa forma, sem a necessidade de eu ter que usar os guias verticais para poder fazer a organização. Esse é um ponto que eu tenho certeza que vai ser bastante usual. A gente viu esses patch cords ali no Zone Closure. Isso. E são mais ou menos do mesmo tipo, então vocês têm várias categorias já de patch cords de 8 polegadas já prontos, certificados de fábrica para essa situação do Zone Closure, mas também para o data center. É isso daí, tem disponível categoria 5E, categoria 6, categoria 6A. Ele é um patch cord mais fino, em 28 WG. Também aí vem com etiqueta, com controle de qualidade de fábrica. E esse caso aqui, você economiza no patch cord, porque ele é um patch cord mais curto. Você economiza espaço, porque você não requer guias verticais sem muita capacidade. E também em manutenção, né? Porque para eu identificar a falha aqui fica muito perto, né? O ponto do switch fica próximo ao ponto do patch panel. Então você economiza em tempo de manutenção, inclusive na identificação, né? Não requer a necessidade de você identificar o patch cord nas extremidades para você saber a origem e destino desse cabo. Além de não precisar de guias de cabos que ia comer um espaço extra desse rack. Aqui tem, claro, é uma demonstração, né? Um showroom, tem poucos equipamentos, mas na vida real poderia ter muitos equipamentos e 1 ou 2 ou 3 guias de cabos poderia ser um impacto na quantidade de equipamentos que você gostaria de colocar aqui, né? Exatamente. A ideia da economia de espaço, muito bem mencionado por você, Marcelo. A Panduit foi pioneira no patch panel angular, que a ideia era economizar 50% de espaço. Depois teve o patch panel angular de alta densidade, onde a economia de espaço foi superior a isso. Depois lançou guias verticais, que você conseguia colocar o patch panel dentro do guia para fazer a ativação dos equipamentos ativos. Agora a Panduit está encorajando o mercado a simplesmente diminuir os guias, eliminar os guias horizontais e você ter patch cords curtos aqui próximos a equipamentos, de forma com que você tenha todos esses ganhos que eu mencionei agora há pouco. Nós estamos vendo apenas a parte frontal do rack, mas a parte traseira costuma ter uma régua de tomadas ou uma PDU, e esse rack tem esse tipo de possibilidade, já vem com esse tipo de equipamento? É isso aí. Depois eu vou pedir para o pessoal fazer uma filmagem ali próxima. Esse rack está mais próximo da parede, então não dá para falar lá. Mas a Panduit, ela tem uma linha bastante grande de PDUs, que é um equipamento fundamental, é quem vai alimentar todos os dispositivos ativos que tem no rack. Essa PDU, a Panduit dispõe desde PDUs de 20 A até 60 A, PDUs horizontais, verticais, vai depender da quantidade de equipamentos e de como que ele está distribuído no rack.
que vão desde 8 tomadas até 40 tomadas, dos mais variados tipos de interface, inclusive mesclado, né? Você tem a possibilidade de ter quantidades diferentes de cada uma das interfaces dessas tomadas elétricas. As PDUs também têm 5 níveis de gerenciamento. Aliás, o primeiro é a PDU básica, mas você tem também a PDU, que você consegue gerenciar a PDU como um todo. Você tem a PDU, onde você consegue fazer a gestão de cada um dos receptáculos, e você tem a PDU que você consegue tomar ação para poder habilitar ou desabilitar não só a PDU completa, mas também cada um dos receptáculos. Cada um deles você pode gerenciar nesse nível de PDU. Exatamente. Ter a gestão, habilitar ou desabilitar. Então, é bastante vasta as opções, conforme a necessidade do cliente, a necessidade de segurança dele, e também varia de acordo com o ambiente, com as características, vale a pena consultar as opções. Eu vejo que o rack também tem uma opção de portas laterais bipartidas, que você pode fazer a manutenção lateralmente. Isso depende da linha de rack. A Panduit hoje ela tem, em racks fechados, 3 linhas diferentes. O NetAccess, o NetVerse e chama também o FlexFusion. São 3 linhas diferentes. Essa linha aqui é o NetAccess, que dá a possibilidade, caso você não tenha ali uma fileira com racks adjacentes, de você acessar a lateral dele, ele abre e você consegue fazer a manutenção lateralmente, se for o caso. Muito bacana. Que tal a gente dar uma olhadinha na esteira, né, rolante aqui no robozinho? Isso aí eu vou deixar para o Wellington, mas vale a pena. Vamos lá então. Bom, a gente já deu uma olhada na esteira. Na hora da gravação a gente está imaginando colocar no final, mas já colocamos logo no começo, né? Temos aqui alguns comentários, né? Ambientes com óleo em suspensão, indústrias mecânicas, né? Sim, indústrias mecânicas, é muito maquinário, é problema, né? Você usar equipamentos convencionais. Aqui um outro comentário sobre a potencialização, né? Pena que muitos engenheiros, projetistas a ignorem, né? Nem sempre o projeto é feito por alguém realmente formado nisso, que acompanha as normas, etc, né? Normas existem, né? A gente ensina, procura ensinar, tal, mas realmente eu acho que o pessoal na faculdade não sei se vê isso com uma profundidade que deveria, né? Deve faltar alguma coisa com relação a essa parte da educação, né? Porque normas existem, né? Bom, vamos ver se não tem mais nenhuma pergunta. Vamos ver o que vocês têm algum comentário final aí. Isso a gente vê agora bastante coisa, né? Data centers, vimos um rack com muitas opções ali. Douglas, Wellington. É isso, Marcelo. É bastante conteúdo para 1 hora. Eu acho que deu para a gente abordar de uma forma ampla. Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre um tema específico, eu me coloco à disposição aqui. Vocês podem me chamar diretamente, mandar um e-mail, né? O tema do aterramento, eu vi um comentário aí de um dos participantes, é fundamental. Assim, infelizmente, a cada 10 lugares que a gente visita, 10 não seguem estritamente o que é recomendado em norma, às vezes por conflito, né, de responsabilidades na execução do projeto, né, então você tem aí a necessidade de fazer um aterramento independente, né, 100%, aterramento de elétrica, aterramento de telecomunicações, e em algum ponto ali você fazer a potencialização desses sistemas. Então, eu sempre falo, né, se tiver uma empresa especialista só em aterramento, em fazer adequações aqui no Brasil, todo cliente seria uma oportunidade, porque infelizmente a gente não consegue encontrar um ambiente que segue 100% das recomendações, por todas essas dificuldades que a gente comentou. Uhum. Até comentei lá durante o vídeo, né, tem uma norma nacional sendo elaborada sobre isso, né, uma adaptação de uma norma já da ISO e EC sobre aterramento para telecomunicações, porque a norma de aterramento já existe, né, norma de o SPDA, né, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 5419, já existe há um bom tempo, né, só que ela aborda um ponto de vista do edifício como um todo, a distribuição elétrica, né, e agora estamos trazendo para o Brasil uma norma que é o aterramento do ponto de vista da telecomunicação, né? Como é que a gente junta isso tudo num sistema único de aterramento e potencialização, né? Não é fazer um aterramento à parte do que já existe, né? Na verdade é potencializar tudo, né? Essa norma deve estar pronta até o começo do ano,
Acho que tem mais 2 reuniões aí da comissão de estudos para finalizar. Janeiro, acho que é a última reunião que vai tratar sobre o tema, e aí vai para consulta pública, e são 3 meses de consulta pública, volta, considerações finais, e aí publica talvez lá pelo meio do ano. Né? Wellington, comentários finais, a gente está chegando ao final, né? Já passamos de 1h e 10, né? Douglas já teceu seus comentários, Wellington, seus comentários finais aí sobre os temas todos. São vários temas, né? Só para complementar essa questão do aterramento, é até uma preocupação também na parte de automação. Então, nós temos vários equipamentos que eles já vêm com os conectores ou algum ponto ali de aterramento, né? Então, eles já devem ser aterrados. A gente viu no IDF, no Zone Enclosure, que eles também já têm os pontos de aterramento, então tem essa preocupação realmente, né? Então, realmente é uma preocupação. Muitas vezes o pessoal acaba passando batido ali, não dando tanta atenção que deveria, né? E com relação a toda essa estrutura que nós apresentamos, né? Esse Customer Experience, ele fica na Leder, em São Caetano. Tem ali todos esses equipamentos da Pamit, tem outros equipamentos lá também que a gente acabou não abordando aqui, né? Então, fica o convite, se alguém tiver interesse de conhecer a nossa estrutura ali no Customer Experience da Leder em São Caetano, fica o convite. Além disso, né, mais voltado para automação, tem um showroom ali também. E nas outras unidades, né, na unidade de Americana, a gente tem alguns dos equipamentos, não estão todos ligados ali, mas dá para demonstrar também, para o pessoal conhecer, fica as portas abertas aí para todo mundo, tá? Muito bem, eu gostaria de agradecer, né, Douglas, Wellington, pelo tempo dedicado, não só hoje, mas durante as gravações que a gente fez lá no Customer Experience. É engraçado que a gente ficou lá uma manhã inteira e deu aqui 30 minutinhos de vídeo, mas é assim mesmo, né? A gente tem que, né, gravar de vários ângulos, depois fazer edição e tal, e depois dar uma enxugadinha, dá 30 minutos, mas acho que foi bacana para o pessoal ver todas as soluções, tirar dúvidas. E também vou deixar aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo, os contatos de vocês para mandar e-mails e solicitar informações extras de tudo que foi apresentado aqui. Obrigado à audiência toda, para que agora de manhã acompanhar a gente. Muito obrigado e nos vemos aí nas próximas lives, nos próximos vídeos. Ok? Bom dia a todos, obrigado. Legal, pessoal, bom dia. Mais. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, valeu.